Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens vivos e não vivos. Por isso, fique um pouco e escute. Pedro 100. Que teve, hoje não tem. Assim é conhecido o mote da história desse personagem da tradição oral de Portugal que chegou ao Brasil como exemplo do quanto o castigo divino pode ser cruel para quem tem um orgulho incalculável. Há quem diga que ele existiu de verdade. Luiz da Câmara Cascudo afirma que não se sabe ao certo, porém, um outro pesquisador chamado Júlio Couto relata a existência de Pedro 100 em A Lenda de Pedro 100. Contam que ele era um homem duro, irônico, orgulhoso de si e de suas riquezas. No entanto, lamentava não possuir título de nobreza. Por isso, logo cuidou de casar-se com uma moça nobre, pedindo sua mão como parte da dívida que o pai dela tinha consigo. A festa de casamento durou 15 dias e 15 noites. Já ao final, ele convidou as pessoas presentes para subirem com ele no alto da torre onde morava para ver seus navios chegando do porto, carregados de riquezas, e então disse: mesmo que Deus quisesse, não poderia fazer-me pobre. No mesmo instante, caiu uma tempestade horrível e seus navios imediatamente naufragaram. Na sequência, seu palácio pegou fogo e a torre de onde olhava sua riqueza logo foi ao chão. Em pouco tempo, Pedro 100 estava nas ruas pedindo esmola e dizendo: dai esmola a Pedro 100 que teve e hoje não tem. Vida e história de Pedro 100, que muito já teve e agora não tem, de Rafael Augusto de Souza, é o primeiro folheto de cordel que se conhece consagrado à lenda de Pedro 100. A edição mais antiga, referida no catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal, a quinta, é de 1887. A história é muito conhecida e há uma citação desse personagem no romance As Três Irmãs, de 1862, de Camilo Castelo Branco. Uma de suas personagens afirma ter dado algumas moedas de prata de esmola a Pedro 100. A torre medieval do Palácio dos Terrenas, ou Torre da Marca, situada na cidade do Porto, próxima aos jardins do Palácio de Cristal, é conhecida por Torre de Pedro 100 até os dias de hoje. Os que acreditam em sua existência dizem que Pedro 100 teria nascido na cidade do Porto e falecido em 9 de fevereiro de 1775. Era riquíssimo e empobreceu, mas esse nunca pediu esmolas. Outros afirmam que havia duas famílias ligadas à propriedade da torre onde teria vivido o Pedro 100, a dos 100 e a dos Pedros 100. E até hoje não se sabe qual das duas famílias teria sido a do famoso Pedro 100. 7 crianças de uma família passavam muita fome na casa de seus pais. Um dia, cansadas dessa situação, pediram ajuda para a estrela Uerê. Cantaram, dançaram e enquanto faziam isso, foram subindo para o céu, onde se tornaram as Pleiades, as 7 estrelas da constelação de Touro, chamada de Tamecan pelos índios Macuxi, que acreditam nessa história. Para os índios Tapuiú, quando os 7 estrelos aparecem, também as aves vão subindo aos céus, acompanhando-os. Na lenda de Jurupari, Seuci se transformou nas Pleiades por ter desobedecido o filho. Essa lenda também tem a ver com a Nibetade. Na cultura maia, os 7 estrelos eram conhecidos como Mots, e em vez de 7 eram 400 meninos que foram assassinados por Sipacnã, considerado uma espécie de demônio naquela tradição. A lenda das Pleiades é conhecida por todos os povos do Mediterrâneo e também pelos europeus.
Na Espanha são chamadas de Siete Cabrillas e na França de Poussiniere. Na antiga navegação do Mediterrâneo, os 7 estrelos eram as estrelas que guiavam os navegantes. Segundo Luiz da Câmara Cascudo, em Dicionário do Folclore Brasileiro de 2000, ele escreve: esta cobra é uma verdadeira mina literária. Apesar de ser o maior da Amazônia, encontra-se mais nos livros do que nos igarapés. Tem feito piores estragos entre leitores que entre pescadores. Ou seja, pela quantidade de registros, ninguém sabe com certeza como a sucuriju se parece. O problema começa com o tamanho. Há quem diga que ela é do tamanho de um barco medieval. Outros dizem que mede o mesmo tanto que um cavalo ou de uma canoa pequena. Há quem jure que ela tem olhos de fogo e que pode se transformar num barco com velas e máquinas. Mas todos concordam que ela não é venenosa e torna-se perigosa porque aperta os ossos da presa de tal modo que acaba por quebrá-los, para depois engoli-la. Sucuriju, do Tupi-Guarani sucuri, quer dizer o que morde ligeiro. Daí ela ter alguns outros nomes, como socori, sucuriú e por aí vai. Os índios que viviam no território que hoje chamamos de Brasil, antes da chegada dos portugueses, falavam dessa entidade que, acredita-se, poderia tratar-se de São Tomé, muito pela proximidade do nome que se lê Zomé, com Z. Sumé era um homem branco, misterioso, que ensinou aos índios o cultivo da terra e os preceitos da moral cristã. Ou, quem sabe, ele talvez tenha forçado os índios a aprender os preceitos da moral cristã. Mas, infelizmente, é difícil dizer. O registro de Manuel da Nóbrega em Carta do Brasil de 1549 sobre esse personagem conta que os índios lhe mostraram as pegadas de Sumé na beira do rio, na região do Guanabara, no Rio de Janeiro, afirmando que o perseguiram até ali e que ele misteriosamente conseguiu atravessar até o outro lado daquele rio e dali teria ido para a Índia. De acordo com esse relato, os índios teriam dito que as flechas que atiravam contra Sumé voltavam para eles e que o mato se abria para ele passar. Na Bahia, conta-se que Sumé, que para os habitantes da região era o mesmo que o apóstolo São Tomé, deu aos índios de lá a planta da mandioca e bananas, pedindo em troca que servissem a Deus. Os índios não gostaram da troca e perseguiram Sumé até uma praia. Numa só passada, ele conseguiu chegar até a ilha de Maré, uma distância de aproximadamente 3 quilômetros, e de lá teria ido para a Índia. Com as passadas largas que tinha, eles acreditavam que Sumé iria a pé mesmo. No Amazonas festeja-se São Tomé nos dias 20 e 21 de dezembro e também ocorreu ali um sincretismo religioso, pois a figura de São Tomé uniu-se à do patriarca Sumé, também chamado de Sumaré ou Sarué, e com o passar do tempo transformou-se em um herói do mal. Algumas características de Sumé são parecidas com as de outros personagens do folclore sul-americano, como a divindade Viraconcha, cultuado pelos incas que habitam próximo ao caminho de Peabiru. Nessa região, o mito de Sumé foi bastante difundido pelos missionários. Esses jesuítas contavam que Sumé teria sido expulso pelos Tupinambá ao ter proibido a poligamia e o canibalismo. Dizia-se que ele teria ido para o Paraguai e depois para o Peru, e lá teria aberto a trilha de Peabiru. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino.
Em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre os novos contos para ouvir. Também não se esquece, me segue nas minhas redes sociais para que vocês possam ficar sabendo sobre os próximos contos que eu estou preparando para liberar. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.